Deputado federal Biratã Sanderson apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a orientação normativa da AGU sobre a participação da Rosângela em eventos oficiais. A tal norma permite o uso de recursos públicos e estrutura institucional para a esposa de Lula. Na prática, isso significa que Rosângela tem função pública, mas sem a devida legislação. Vamos ouvir o deputado. Além de não haver recursos para essa função que a AGU está autorizando a primeira-dama a desempenhar, tem também a questão da falta de amparo legal. Se não há lei autorizando esse tipo de função, logo o poder público não pode fazer com que essa função seja criada num caretaço. Por isso, apresentei o PDL e vamos trabalhar para que ele, no menor tempo possível, seja aprovado e a primeira-dama, Janja da Silva, não ocupe de forma ilegal uma função que só pode ser criada por lei. Fabi, não é a primeira vez que levanta-se, né, esse boato em relação a ela usar a estrutura formal do Estado, da máquina estatal, como se ela fosse uma política, como se ela tivesse sido eleita por pleito popular, enfim, né? A gente tem aquela história do gabinete dela também que funcionava ali e tal, tinha uma sala que ela queria montar só para ela, a gente nem sabe no final das contas como é que isso ficou, mas a gente sabe que foi bastante dinheiro em cima. A pergunta é, do ponto de vista constitucional, se isso existe ou não. Não existe, por isso, inclusive, nós estamos na fase que o Brasil precisa de legislações para cumprir a própria Constituição ou outras legislações que já existem. Então, o que o deputado Biratã aí está propondo, se a gente for ver na letra fria da lei, não precisaria, não é mesmo? Causa espanto essa quantidade de viagens, a quantidade de gasto público, você disse bem, o gabinete, o número de assessorias. Obviamente, né, dinheiro público não é capim, mas então a saída que se encontra é primeiro fazer a pressão que todos nós fazemos, mas apresentar, né, a regrinha que está virando no Brasil de vamos fazer uma legislação. Às vezes a senhora fala, mas para que isso? Porque tem gente não cumprindo o que está na lei. E o Brasil tem essa característica de lei que pega e lei que não pega. Agora, não precisa ser um grande expert para saber que está sendo, que é exagerado, né, usufruir, né, da quantidade de como se fosse uma rainha aí, antiga, né, uma rainha impopular além de tudo, porque a gente sabe que tudo isso é forçado, então tem que fazer, mas estritamente do ponto de vista constitucional, Gesiane, daria sim, né, para aplicar, constatar vários tipos de crimes, inclusive que tem a ver, né, com a administração pública, os crimes que qualquer um tem que ter zelo por dinheiro público, mas isso é uma outra conversa que seria algo muito mais profundo e que nós, brasileiros, estamos deixando, porque esse direito parece que não existe mais, né? Nós temos o direito de cobrar e eles têm o dever de zelar por tudo que é público. Só para fazer um paralelo, lembra-se no comecinho do governo do Lula, quando fizeram aquele monte de denúncias contra a Michelle, né, que ela tinha cuidado, furtado, roubado móveis, né, lá do palácio onde eles moravam, depois foi encontrado, né? Ali já se ensaiou. Então, por que os parlamentares também não fazem a devolutiva? A gente às vezes quer cobrar da justiça, mas no nosso caso a justiça não age, né, de forma de ofício, ela tem que ser provocada. Então, fica aqui também o pedido para os nossos parlamentares agirem em conjunto, como o próprio Biratã está fazendo, e está certo, né? Mas a gente precisa de mais alternativas, assim como faz a esquerda, né? Vem aquela coisa assim que você não sabe nem para onde olhar e nem do que se defender. Falta agrupamento e coordenação entre os deputados e parlamentares da direita lá em Brasília.